Olá, está no ar o programa Direito e Globalização, que você pode assistir pelos canais 9 da NET, 186 da Vivo TV e também pelo site www.tvaberta.tv.br www.tvaberta.tv.br. Se tiver dúvidas, sugestões, envie e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br Direito e Globalização @tvaberta.tv.br. O entrevistado de hoje é o professor de Direito Penal, Dr. Douglas Galeazzo. Dr. Douglas Galeazzo é advogado e também membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo. O tema do programa de hoje é Direitos Humanos. Bem-vindo ao programa, Douglas. Obrigado, doutor. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Não é a primeira vez que você está aqui, não, né? Não, já vim de algumas vezes. Já veio algumas vezes. É que passam tantas pessoas, a gente não sabe dizer quantas pessoas vieram, quantas vezes vieram as pessoas, na verdade. E a gente vai falar de um tema hoje, eu quero fazer um tema polêmico, um bate-papo polêmico com você. O bate-papo diz respeito ao seguinte: o que são direitos humanos, em primeiro lugar. Depois, já para te organizar, para discutir, vamos discutir se direitos humanos é para bandido, criminoso ou é para as pessoas de bem. Mas antes disso, o que são os direitos humanos? Bom, doutor, os direitos humanos são os direitos que protegem todas as pessoas, todos os seres humanos, indistintamente de condição social, credo, raça, cor. São os direitos básicos que a própria Constituição já traz para a gente, como saúde, educação, lazer, o mínimo, as condições mínimas de sobrevivência. O mínimo existencial. Eu vou fazer uma pergunta para você antes. Direito a transporte é um direito humano? Sim, é um direito humano. Isso se refere à qualidade de vida, ao bem-estar. O meio ambiente saudável? Também. É o nosso meio ambiente, é onde nós vivemos. Né? O direito à segurança pública seria um direito humano? Sim, tranquilamente. O policial militar ou civil, ou um policial, vamos abstrair a figura o policial, ele é destinatário dos direitos humanos também ou não? Sim, e é um papel de fundamental importância como agente de direitos humanos, né, um policial. Tanto ele recebendo, sendo respeitado ou na relação da sua função dentro do quartel, dentro das delegacias, como o operador. Ele é a pessoa que primeiro, diante de uma violência, ele é o agente que primeiro vai exercer os direitos humanos. É o primeiro que chega, em geral, né? É o primeiro que chega, justamente. Agora, me diga uma coisa, por que então, se isso é verdade, se os direitos humanos são universais, no sentido para todos, diz respeito às questões mais simples, como saúde, que não é tão simples, mas vamos dizer que seja simples, saúde, aposentadoria também, vamos dizer, previdência social, segurança pública, educação, por que há um mito, se é que é mito, por que há um dizer na sociedade que direitos humanos é direito dos manos? É uma discussão e uma briga nossa diuturnamente, né? A gente tentar desconstruir essa ideia de que direitos humanos é o direito do bandido. Não da pessoa que praticou crime ou que está sendo acusada da prática de crime, porque de repente essa acusação não vai prosperar lá na frente. Pode ser, né? E é o que vende. Você já vem com um discurso, nós já estamos num discurso que direitos humanos é o direito do bandido. Então, não adianta nada eu demonstrar toda a minha atuação, a nossa atuação em direitos humanos, quando atendemos vítimas de violência sexual, de violência doméstica, e falar todo o nosso trabalho que nós temos, e aí chega alguém e desconstrói e fala, não, mas direitos humanos é direito do bandido, e agora, diante de uma cena de crime, falar agora, e agora, como é que vão fazer os direitos humanos? Vão levar para casa o criminoso? Então nós temos trabalhamos com essa desconstrução de que direitos humanos é direito dos bandidos todos os dias. Mas bandido tem direitos humanos? O suspeito da prática do crime, não vou nem falar em bandido, porque de repente é o que foi apreendido na hora e vai ser julgado para saber se é bandido ou não, sim, ele tem direito garantido. Agora, vamos imaginar a seguinte situação, vamos enfrentar a situação de frente. Essa pessoa, alguém cometeu determinado crime, por mais horrendo que seja, ele tem direito a um justo julgamento? Sim, acho que é um princípio básico da nossa Constituição, das nossas leis, o julgamento justo. E caso ele seja condenado, continuando, eu estou querendo explorar esse assunto para ficar bem claro para mim, para o pessoal de casa, já que você é um professor de direito penal, membro atuante da Comissão de Direitos Humanos. Nesse caso, a pessoa comete um crime horrendo,
foi condenado a 30 anos. Hediondo, não horrendo, um crime hediondo. Foi condenado a 30 anos. Ele tem direito a cumprir a pena ou ele deve ser torturado todo dia, deve sofrer? Como é que resolve isso? É um tema interessante. Como professor de direito, quando nós começamos a entrar nesse tema de direito penal e falando sobre o objetivo do direito penal e depois da prática do crime, como vai ser ressocializado esse agente, nós paramos e começamos a refletir sobre a situação. Eu falo para eles, a pessoa que pratica o crime, que vai ser julgada e vai ir para o sistema prisional, ela tem o direito de ser ressocializada. Não tem como a gente imaginar que eu quero que o mal apodreça atrás das grades. E falo isso para os alunos, esquece. O mal não vai apodrecer atrás das grades. Ele vai sair um dia. Ele vai sair. E todo dia sai alguém que foi encarcerado há 5, a 10, a 15, a 20 anos. E quais são as condições que essa pessoa está retornando à sociedade? E as pessoas querem que ela apodreça, que ela sofra lá dentro. Ela vai sair. E quando ela já sofre lá dentro, ela já está sofrendo. E quando sai, vai encontrar com quem? Se não teve o mínimo de reestrutura lá dentro? Com a gente. Não dá pra gente, uma conta, eu falo uma conta burra que a gente faz, eu quero que apodreça, só que a gente não pensa que sai. Hoje em dia, um que está entrando para, em tese, apodrecer atrás do sistema, está saindo hoje. Em que condições está saindo hoje? Uma besta fera, né? Sim, e falo isso bastante em sala de aula, eu entendo porque o crime acontece. Eu não aceito, mas eu entendo porque acontece. Não que eu goste. Não que eu goste, mas a gente sabe por quê. As condições quais são. Agora, extrapolando um pouco esse conteúdo do crime, só para há algo mais que você gostaria de esclarecer antes da gente passar esse ponto sobre direitos humanos e criminosos? Acho que o momento que a gente vive, não só Brasil, mas mundo, é uma questão da justiça pelas próprias mãos, cada vez mais. Programas de televisão propagam a questão do ódio. Isso é um problema que nós enfrentamos isso como operadores do direito, né? Não vamos nem colocar direitos humanos. Como ser humano, né? Quando falo em direitos humanos, você fala assim, eu só estou aplicando a lei. Não vem nenhuma entidade falando do além, falando sobre direitos. Não, é a aplicação da Constituição, a aplicação do Código Penal, do Código da CLT, quando a gente fala em assédio moral, em ambiente de trabalho. É a aplicação da lei, só. Outro dia fui fazer um debate. Uma senhora, fiquei muito espantado pela idade, me parece que ela deveria ter um pouco mais de maturidade. Ela disse que teve um confronto com a polícia. Eu disse o seguinte, houve um confronto com a polícia. Desse resultou 10 mortos. Falei, eu vou evitar comentar porque não tenho dado nenhum, como foi a operação. Se foi excesso, legítima defesa, não tenho dado, então não posso comentar. Mas eu fico preocupado, porque parece que a violência é a única solução. E ela, segundo ela, foi pouco, deve continuar matando e muito mais. E esse é um pensamento meio recorrente. Agora eu te pergunto, Douglas, se nós matamos bandidos ou suspeitos de crime, a gente também não pode matar pessoas que não são criminosos assim, mas, por exemplo, num contrato, você aluga uma casa, o cidadão não paga, você vai lá... Isso, eu quero dizer o seguinte, isso não abre porta para a gente começar a viver num mundo sem lei, que cada um faça a justiça com as próprias mãos? Sim, acho que o sistema do jeito que está, a crise que a gente tem no sistema judiciário, com a aplicação da lei, e quando você fala em direito penal, você acredita que o direito penal é para aplicar para todo mundo. E quando você começa a olhar na prática, você começa a olhar algumas brechas de aplicações diferentes do direito penal. E o direito penal você atinge realmente a classe C, D e E, o que eu chamo de vulgarmente de banguelo, ou descamisado, o menos favorecido. Esse eu dou o rigor da lei, eu quero matar esse, eu quero espancar esse. Porque o do colarinho branco, quando nós olhamos, nós votamos, tiramos selfie com eles, mas o banguelo que pratica o crime... esse daí eu quero o sangue dele. É difícil mesmo, né? Uma situação que nós vivemos hoje em dia, realmente só acreditamos na violência. E cada vez mais as cenas de crime, quando pegaram agora recentemente o rapaz do ônibus, que tentaram espancar o rapaz do ônibus, e é uma situação bem... aquele rapaz do ônibus é uma coisa assim, eu acho que o que ele fez é abominável.
eu acho muito bem feito, fez a moça de gritar. E tem que gritar para chamar a polícia e internar esse cidadão, porque você está ajudando ele. Não é espancando ele, você está internar uma pessoa dessa, oferecer uma oportunidade de tratamento, você está fazendo um bem a ele. Porque ele é um demente, é uma pessoa fora, completamente fora do padrão. Sim. Então a gente tem que ajudar essa pessoa. Ajudar não significa botar ele na rua fazendo ato obsceno, atentado violento ao pudor, e sei lá como a gente não é a ideia de você resolver esse caso como sistema prisional. Não. Na verdade é questão de saúde. É questão de saúde pública. É questão de saúde pública, não é encarcerando como a prática de um crime de estupro, que aparentemente não ocorreu, o crime de estupro, ao meu ver, um crime de constrangimento, mas é um crime, é uma conduta abominável, como o senhor falou, realmente. Eu vi alguns setores da imprensa, algumas pessoas se manifestando, sugerindo, pedindo que fizesse a castração química. Não adianta. O problema do estuprador não é um problema, mesmo que castrar fisicamente, nem quimicamente, mesmo que cortar fora, o problema dele, ele vai fazer outro tipo de violência, que é uma pulsão neurótica dele. Sim. A gente não pode, eu acho que a gente tem que estudar um pouco mais as coisas, que a gente às vezes faz algumas afirmações meio na superfície. Extrema, né? É um negócio meio... Como se eu fosse resolver sempre na base do sangue, né? Do pau, da violência. Da violência, eu fosse resolver os meus problemas. Bom, eu sou filho de militar, eu ouvia meu pai falando isso, que o sistema era esse, que o sistema era um sistema pesado, um sistema bruto, que eu merecia reprimir. Hoje, já com mais experiência dando aula, eu continuo falando que é a mesma coisa do que eu repeti anos atrás. Sem dúvida. Continua o discurso agora, nós estamos voltando ao discurso da redução da maioridade penal, como se fosse resolver os problemas. Eu vou resolver o problema de uma maneira higienista, vou colocar o filho da pessoa mais simples atrás do sistema e não vou resolver o problema. Não tenho educação, não tenho saúde, os princípios básicos dos direitos humanos. Eu tenho ouvido falar sobre o Estatuto de Desarmamento, armar a população civil. Eu pergunto a você, em 2003, que foi o Estatuto de Desarmamento, entrou, antes de 2003, a gente vivia uma paz social? Não, é difícil, né? É a questão da violência. Parece que a gente vivia um paraíso, de repente. Aí tiraram as armas, aí perdemos o controle de tudo. E com a arma agora nós vamos ter controle. Ninguém vai deixar de entrar na casa de alguém, se for o furto. As brigas entre vizinhos agora pode ser que não termine então só no bate-boca, termine numa arma, acidentes domésticos. Suicídios, quer dizer... É a questão da violência, acreditam mais. Eu acho que ao invés da gente ter aprendido... hoje eu vi um comentário sobre uma sentença pronunciada na Justiça Federal, e eu quero falar só isso, queria ver seu comentário, a gente encerra esse bloco, sobre cura gay, tratamento. O juiz federal tratou a questão gay como se fosse uma doença. A gente está regressando. Sim. A gente está voltando atrás. Eu não sei, a gente está voltando para... Parece que o Brasil deu marcha ré, a gente está indo para a Idade Média. Sim. Mas acho que não é só o Brasil, acho que o mundo todo, né? Quando a gente pega aquele confronto Coreia do Norte iminente, eleição do presidente americano, com um discurso de ódio. E uns tontos vão ali na Avenida Paulista gritando Trump. Você já viu? Mal sabem eles que o Trump detesta latino. Mal sabem eles, detesta, não suporta, ele é racista. É verdade. É verdade, o ódio. Ele, na França, Le Pen também quase foi. Quase foi, entrou o Macron, mas... Nos discursos de ódio ganham, né? Aqui no Brasil também, nós temos alguns exemplos ali também que... Infelizmente tem isso. Eu vou encerrar esse bloco por aqui e voltamos já no segundo e último bloco do programa Direito e Globalização. Continue conosco. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo, com apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais.
Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Você pode assistir a TV Aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização, no segundo e último bloco do programa. Hoje estamos entrevistando o Dr. Douglas Galeazzo. Estamos falando sobre direitos humanos. O Dr. Douglas Galeazzo é professor de Direito Penal e membro da Comissão de Direitos Humanos da UAB de São Paulo. No primeiro bloco nós falamos sobre direitos humanos de forma geral, ou seja, se bandido tem direitos humanos, se o cidadão comum tem direitos humanos, o policial, enfim, o que é o direitos humanos a quem se destina. E concluímos que direitos humanos é a garantia do mínimo essencial a todos, e universal no sentido que a todos nós somos, a norma é destinatária, desde aquele infrator até o policial, ao cidadão, ao trabalhador, à dona de casa, enfim, toda a pleiade aí de pessoas. Neste bloco eu gostaria de falar, além dessa atividade de direitos humanos, que é muito vista como atividade, digamos, vinculada à questão carcerária, eu gostaria de saber que outras atividades se realiza na Comissão de Direitos Humanos de São Paulo. Bom, hoje nossa comissão, nós temos os membros colaboradores, nós atendemos toda a demanda de violações de direitos humanos. Primeiro, a forma de chegar, ela chega através de e-mail, cartas, pessoas que recorrem diretamente à comissão, e os casos são os mais variados. Casos de violação, violência doméstica, violência sexual, abuso de autoridade, execuções, pessoas que somem, drogadição hoje bastante. Muito, né? Bastante. Esse é um problema muito sério que está veiculado a outros tantos problemas. O problema carcerário está diretamente vinculado à drogadição, né? E quando a gente fala, até voltando ao tema anterior, quando a gente fala em direitos humanos, a gente vai para acho que pelo menos eu elenco como dois conceitos básicos. Primeiro, a questão da educação. A gente só fala em direitos humanos quando a gente trata com educação, respeito às diferenças, como a decisão agora dessa juíza do DF que fala sobre a cura gay, a questão do respeito. E a segunda é você ter educação desde a educação formal até a educação acompanhada dos pais. Realmente é difícil a gente imaginar um mundo que respeite quando falta essa educação, essa intolerância cada vez maior. E aí, diante dessa intolerância, crimes acontecem, violações acontecem. E nós acompanhamos essa parte triste realmente. Eu acho que é bastante complexo a questão uma das questões que mais afeta, você está falando, a questão da droga, a questão da criminalidade. Eu acho que existe alguns fundamentos para que isso aconteça. O primeiro fundamento é a questão de renda, né? Se a pessoa não tem renda, não tem emprego, não tem oportunidade social, distribuição de renda. Uns têm muito no Brasil.
poucos têm muito no Brasil e muitos têm nada no Brasil. Esse é o primeiro país que mais concentra a renda. Então, a desigualdade social produz isso, falta de oportunidades. A pessoa vai ter que assaltar para comer. Não que justifique, né? Mas explica, né? E nem que toda pessoa simples ela vá. Claro que não. Mas a gente fala justamente para aqueles que vão errar. Isso. É para isso que nós vamos falar. Ainda bem que a nossa grande maioria, que é uma população realmente sofrida, faz o caminho certo. Mas nós lutamos para aqueles que erram o caminho, para que não tenha isso, né? Eu acho até que a maioria da população tem muita paciência, viu? Sim. Porque seria em outro país, já tinha virado a mesa faz tempo, tanto absurdo. Roubando-se o que se rouba nesse país, nós vemos assim, vai abrir o jornal, é um escândalo novo por dia. Encontram na casa de um deputado 51 milhões de reais, não é? São 51 milhões com impressão digital do cidadão. Sim. Como é que pode, né? Da onde surge tanto dinheiro? Sim. E a gente fica discutindo a respeito da questão do rapaz do ônibus, se vai ter pena de castração química, pena de morte, os crimes menores que afetam o nosso patrimônio. E esses crimes que afetam a coletividade toda. Quantas pessoas não morreram na fila do hospital por falta de médico ou atendimento médico que poderia ter sido suprido com esses 51 milhões, só com esses 51. Fora o dinheiro que as empreiteiras, aquele cartel de empreiteira roubou do país e roubou pelo mundo. Saíram roubando pelo mundo. E dando aula de direito penal é curioso, porque toda vez que eu chego para dar aula, os alunos já ficam aflitos querendo discutir os temas que estão acontecendo. Então eu pego os 5 primeiros minutos para debater os temas que estão acontecendo, a visão de cada um, bate um papo rápido, mas nós temos temas para discutir todos os dias. Todos os dias tem coisa nova. Todos os dias eu tenho crimes contra a administração, crimes contra o patrimônio público. Que afeta de uma maneira realmente impactante a sociedade toda. E não causa na população uma repulsa com aquela prática daquele crime. Eu me constranjo, eu tenho a vontade de fazer justiça com as próprias mãos naqueles crimes de sangue, né? Que a gente consegue perceber o patrimônio, a gente percebe o sangue, mas nesses 51 milhões nós fizemos as graças, as piadas com relação ao tema, mas ninguém pediu, por exemplo, para elencar como um crime hediondo, por exemplo, ou aumentar a pena. Ninguém pediu, e nem acho que seja essa a solução, mas estou dando exemplo, ninguém pediu para cortar a mão do Gedel, castrar o Gedel. Não que justifique, isso não vai, mas não comove a população falando, escuta, esse dinheiro aí é meu. Não. E o dinheiro que as empresas, ninguém, eu não vi, e não desejo, repito, só estou falando por eufemismo, não vi ninguém falar, tem que pegar o político, o empreiteiro, tem que fuzilar, não. A gente faz com o banguelo. Agora você veja o seguinte, olha só o que eu vou dizer a você. Político sempre ladrão nesse país é o que não faltou. É o que não falta. Mas um determinado partido, que mais identificado com as causas populares, provocou verdadeira repulsa pelo fato de roubar, o que está correto. Mas eu também enxergo na repulsa atrás, que teve manifestação de rua, teve isso. O governo Temer, não sei, perdeu quantos ministros? Sei lá quantos. Teve alguma manifestação de rua contra eles? Não. O Gedel era ministro de quem? Do Temer agora. Pois é. Agora o outro que representa, aí que está a questão, o outro que representa o setor popular, há um verdadeiro ódio à figura dele. Não que eu aprove, eu acho que se ele for culpado, deve ser julgado corretamente, e preso, condenado, se for isso, se culpado for. O que eu quero dizer é o seguinte, é que você percebe por trás da repulsa ao PT, vou ser mais claro, repulsa ao PT, por parte da classe média, a gente percebe um forte preconceito social que impera em todas as relações. Mas se o ladrão não pertence ao PT, é o velho ladrão da oligarquia, está tudo certo. A população já está desacreditada, né? Ela já está olhando o Lava Jato e nós, operadores do direito, nós acompanhamos e mesmo assim a gente vai se perdendo, né? Porque são tantas operações, são tantas ligações. Tem um computador lá com o Moro só para controlar os processos. Você se perde. Você se perde. É tanta coisa. Você não sabe mais o que foi condenado, a relação, o processo. E a população leiga, ela olha e fala assim, eu não acredito que vai acontecer alguma coisa, e acredito eu que vai perdendo a esperança de querer reivindicar, de querer ir para a rua, discutir. É difícil, né? E quando eu faço uma crítica muito forte quando analisamos os crimes contra as finanças,
que são os crimes que impactam em milhões ou bilhões o nosso país. E você olha a pena, ela vai de 6 meses a 2 anos, 3 anos. Alguém rouba um pedaço de pão, vai uma escova, um shampoo, não teve? Passa 5 anos na cadeia, ladrão, vai ladrão, não sei o quê. Aí falam assim, vou ter que aumentar ou reduzir. Você fala, quem vai praticar o crime, o criminoso que vai praticar o crime, se ele abrir o código e olhar, ele fala, não vou praticar crime de sangue ou patrimônio. Eu vou logo nos crimes contra a finança pública, a pena é menor. É menor. Só que não tem acesso. A oligarquia não deixa ele entrar nisso aí. A oligarquia não permite, porque quem opera na franja do sistema político não permite. É a turma dele, né? Partido, fechado, né? O partido virou um negócio. Eu gosto muito daquele filme Poderoso Chefão. No Poderoso Chefão, número 3, o padrinho diz para o Andy Garcia lá, fala assim, política e crime é a mesma coisa, não está muito errado. Não está mesmo. E nós estamos tendo uma aula isso todos os dias, né? Todos os dias, infelizmente. De uma maneira dura, com violência, crise econômica, nós estamos sofrendo realmente esse exemplo aí de que crime e política andam lado a lado. Lado a lado. Nunca nesse país nós assistimos uma crise econômica tão profunda, um avanço tão forte contra os direitos humanos, uma corrupção tão desenfreada e as pessoas estão paradas, estão amorfas, né? Não estão fazendo nada. Não. Acho que desacreditadas, né? Eu acho que sim. Desacreditadas. Eu tenho o sentimento que há um descrédito nas instituições. Sim. A hora que ela falou, não tenho força para poder reclamar, eu não tenho força. Quem eu escolho como meu representante ou está metido em alguma falcatrua ou não tem poder nenhum para fazer nada, né? Para propor nada, para fazer diferença. Porque tem que fazer parte, né? E para mudar essas coisas, Douglas? Acho que educação, a longo prazo, a questão da educação, e a curto prazo é votar. É o que nós podemos fazer a cada 2 anos. Acho que as nossas esperanças se renovam a cada 2 anos. A gente tem a oportunidade de se renovar. O difícil é quando a gente olha a cada eleição, você olha, são os mesmos que estão aí. E realmente é difícil. Você entende porque não muda. Agora, no ano que vem, novas eleições, acho que é uma esperança de a gente poder renovar alguma coisa. E a longo prazo, eu acredito que só a educação. Direitos humanos, acho que a gente só fala sobre... acreditar numa sociedade justa, respeitosa, se eu tiver educação, questão da tolerância, senão a gente vai continuar trabalhando com direitos humanos, violações, não vai ser algo que eu vou contar lá na frente, falando, eu atuo nessa área, infelizmente. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Gostaria de agradecer sua presença e ouvir suas considerações finais, Douglas. Com você, 1 minuto. Doutor Martinho, eu acho que direitos humanos, eu deixo as portas abertas da comissão, quem quiser conhecer. Qual é o... Lá é o 3244-2364. 011, né? 011. Outra vez. 3244-2364. Estamos lá na Rua Anchieta, no 10º andar, no centro da cidade, ali próximo à Praça da Sé. Marca, vá conhecer, saber como funciona. Acho que a gente precisa tirar essa ideia de que direitos humanos é direito dos bandidos. Direitos humanos acho que é direitos para todo mundo, todos os cidadãos têm os direitos humanos respeitados, devem ter. E lá vai ser um espaço, um ambiente que vai entender isso, como isso funciona, o nosso trabalho. Não é o nosso trabalho de querer escorraçar policial, a ideia que fala. Pelo contrário, já recebe Pelo contrário, a gente recebe policiais que reclamam de abusos que ocorrem. Enfim, de tantas coisas, né? Então, eu acho que ficamos de portas abertas para apresentar. E acho que as pessoas que quiserem, de repente, ouvir o que a gente tem para falar em faculdades, escolas, acho que estamos de portas abertas para falar sobre temas de direitos humanos. Ok, obrigado, Douglas. Obrigado a você de casa por ter acompanhado nessa jornada. Lembrando, querendo entrar em contato com a Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo, é 3244-2364, 011 3244-2364. E obrigado e até a próxima semana nesse mesmo horário. Até lá.